Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um vídeo com o nosso irmão Daisy e o nosso irmão Robson. E o tema é Espíritos da Natureza ou Seres Elementares. Quem são eles? Olá, tudo bem? Obrigado mais uma vez por estarmos aqui juntos, né? E vamos para mais esse desafio. Para a gente começar, irmão, os espíritos da natureza ou seres elementares, como é que a gente deve chamar e quem são eles? Bom, eu sou um espírito da natureza, você também é um espírito da natureza. E lembra que nós falamos, somos todos seres universais, viemos da mesma fonte. Nós falamos de fragmentos do universo mental. Toda essa fragmentação, né, ela é vida, como nós também somos. Então são seres organizados, né, para cuidar do planeta, para que pudesse ter vida física. Aí cumprir as metas dentro dos reinos, do estado gasoso, do estado mineral, do estado vegetal, do estado animal e do estado hominal, que esse é o último estágio da matéria aqui. Então são seres universais também, que eles também vão crescer e evoluir dentro dessa caminhada evolutiva. Precisa passar por essa estrada. Não vão ficar a vida toda cuidando das pedras, ficar a vida toda cuidando dos fogos, nos vulcões. Ali vem outros que vão também aprender e desenvolver outras maneiras de manifestar de acordo com a vontade do Criador. E de que forma eles estão presentes na nossa vida, no dia a dia? O seu pensar, quando você vai cuidar do seu cabelo, quando você vai cuidar da planta. Para todo lado tem. Por isso que vocês têm que ter cuidado muito com os pensamentos, porque vocês dão formas a eles, né? Faz com que essas energias se tornem poderosas. E aí você chega num ambiente, por exemplo, seja uma igreja, um templo que você se identifica, você sente aquele ar ali. Não são os espíritos só não, mas ali os elementais também estão cuidando, né? Porque o homem tirou a parede lá da natureza que eles não estão cuidando mais. Continua sendo parte da natureza. Mas por que que hoje, quando a gente vai pesquisar, até uma pesquisa se a gente fizer na internet ou um livro, sempre tenta trazer esses seres elementares, as respostas, né, que a gente busca, sempre vem mais pro lado místico. Não traz, por exemplo, uma explicação como você está trazendo agora, mas falando do universo, sempre vem trazendo algo mais místico, acho que também vem um pouquinho de fantasia junto. Isso é porque vem trazendo há muitos anos? Porque isso é histórico, né? Até os próprios índios que identificavam o sol, o tempo do plantio, o tempo da colheita. Então eles aprendiam mais com a natureza. Agora hoje o ser humano distanciou um pouco e está voltando. Então ele distanciou, pregou muita razão, acumulou muito campo da razão e precisa de uma comprovação científica, que é importante e é bom. Só que aí ele esqueceu esse lado da terra, esse lado da natureza, esse lado mais bruto do homem com a natureza, entendeu? Esses seres, então, irmão, são como os guardiões de cada elemento, terra, ar, fogo e água? Não, eles têm, né, vamos dizer assim, os elementais que cuidam da água, eles não ficam só com a água, eles têm que interagir, porque senão não vai dar forma. E aí é onde entram os devas, organizar. Então vamos criar uma composição, por exemplo, a mente do planeta, a mente dos habitantes, quer criar uma rosa, vamos dizer uma rosa de cor que nunca existiu. Aí eles vão trabalhar em cima daquilo, né? E o que vai precisar? Quais são os componentes químicos? Vai precisar da água de tal lugar, vai precisar da argila de tal lugar para que, não é, que semeia, que vai fazer com que a semente seja... Então, tudo num trabalho ordenado e bem organizado pelos devas, né? Os seres que estão mais organizando esse processo. A tsunami também foi um processo desse? Essas questões mais, né, desses abalos sísmicos, qualquer evento da natureza, já estava dentro da programação planetária. Então não tem nada provocado. Os homens estão provocando isso na natureza? Não. Tem uma parcela que o homem está acelerando o processo, né? Mas existe também o projeto planetário para que se cumpra as metas também. Então essas catástrofes naturais não têm nada a ver com os elementais, com nossa energia? Não, eles participam disso. Eu estou dizendo o quê? Que a mente humana pode estar coordenando e fazendo, vamos dizer assim, que antecipe tudo isso. Mas é uma reação da própria natureza. Precisa que mude, que venha, até mesmo como Jesus disse, é preciso que morra para renascer. Né? Então precisa que haja transformação no planeta, seja nesse estado físico, seja no estado invisível aos olhos de vocês. A vida está acontecendo. Então precisa que tenha esses
maremotos, terremotos, explosões vulcânicas, tudo isso é necessário. É necessário para que a vida vai se movimentando. Então, fadas, gnomos, duendes, ninfas, ondinas, sereias, todos esses seres existem mesmo da forma que foi passado para a gente ou com a forma física que foi passado para a gente? Ou eles não têm essa forma física? Mas se eu falar para você, olha, o elemental do fogo, ele aparece como um boneco de seda. Você não sabe nem o que é um boneco de seda. Né? Você está entendendo? Então veio todo esse lado místico e as pessoas, ao longo do tempo, foram criando história. Mas a aparência deles, na realidade, são pontos de luzes. Você, por exemplo, pensa que o elemental da Terra são os gnomos. E você tem na sua mente uma visão, né, uma imagem de gnomos. Então, quando você pensa naquilo, junta e monta a imagem de um gnomo. Mas se você pensar que é uma coruja, eu dizer para você que é uma coruja, e você pensar, eles vão lá, formam uma coruja. E essas formas, então, foi mais lá atrás, na história, as pessoas, de alguma forma, elas viam essas formas e deram nome a essas formas? Como nós falamos, mitológico, né? Tudo Isso. Criado para enfeitar a história humana, talvez, né? E foi ficando através do tempo. Mas essas formas que eles passam aí existem também, porque já foi criado essa imagem, então... Eles, então, por estarem nesse estado ainda, eles têm a consciência coletiva, né? Tem que ter uma energia coordenando. Que coordena. Sim. Que algumas religiões chamam isso dos anjos, de uma classe de anjos. Sim, mas né, são trabalhadores do universo. Entendi. De que forma eles trabalham? Toda ação gera uma reação. Então o homem vai lá, quer fazer uma usina, aí represa o rio. Aquilo tem consequências. Se mudar essa estrutura, tem que ter muito cuidado. E o homem, quando partiu para esse lado da conquista, da ambição, né, desse domínio, ele esqueceu um pouco da natureza. Ele quer que a natureza sirva a ele. Mas a natureza não está aqui para servir ninguém, está aqui para caminhar juntos. Você serve a natureza e ela te serve, e não destruir. Eu estava lendo também que fala que em muitos seres espirituais como você, outros, também utilizam muito dos elementais, então, nos trabalhos espirituais mediúnicos. Sim, para muitas utiliza, porque eles são parceiros mesmo, né? Quando a gente pensa no bem, ele vai produzir o bem. Quando a gente pensa no mal, eles vão produzir aquilo, porque eles estão a serviço da mente, não é? E muitas vezes, por exemplo, tem alguns rituais que utilizam, né, dos elementos, né, dos 4 elementos. Tanto utilizam para o bem como para o lado negativo. Então, eles não têm, digamos assim, a responsabilidade se for parar para algo negativo. Eles só deram forma, mas quem mandou foi a gente. Eles não têm esse sentimento. Eles não podem ser responsabilizados. Eles estão para provocar a reação de uma ação. Se a minha ação é no bem, a reação deles vai ser no bem. E eles, de alguma forma, além dessa parte, né, da natureza que a gente está falando aqui, eles também contribuem, por exemplo, para o nosso corpo mental, nosso corpo emocional, nosso corpo físico. Existe também essa contribuição deles ou fica mais mesmo na parte da natureza? Se não existisse, a humanidade estaria muito perdida. Pior. Então, é isso. Eles fazem parte da vida humana. De tudo, né? Fazem parte de tudo. Não é? Como é que o homem aprendeu como plantar o milho? Como é que ele fez com tudo isso? Vou ter que molhar a planta. Tudo foi uma estrutura montada antes para que o homem tivesse esse amparo e pudesse fazer com que a vida também pudesse seguir na Terra, a vida física e humana, não é? Porque quando o ser ele vai buscando sair da ignorância para a ascensão, não é? Ele precisa descobrir, mas não pode esquecer a raiz. Como é feito essa garrafa aí? É de quê? De metal. Sim, da onde vem o metal? Não é isso? Então tem todo um projeto muito antigo, a Terra é muito antiga. Pensam assim, o tigre está em extinção. Ele está vivendo o processo dele mesmo de evolução. Se ele tiver que ser extinto, vai ser na visão de vocês encarnados. Quando você desencarna, vai ver que está tudo cheio de tigre por aí. Agora, o problema é a interferência do homem, né? Sim. Por exemplo, na matança dos animais, uma série de... aí tem a interferência do homem. Por o homem ter buscado, vamos dizer, evoluído mais nessa questão da lógica, do raciocínio, ele passa a ser responsável.
Se um leão entrar aqui e pegar vocês, matar vocês, ele não tem nenhuma responsabilidade em termos de consciência. Mas se vocês aqui matar um de vocês aqui, a sua consciência fica pesada, fica marcada. Quanto não vai ficar na mente do leão, que ela ainda está sem essa lógica, sem essa responsabilidade. E aí que os elementais trabalham também nessa coordenação. Quando vocês maltratam a natureza, está maltratando um pedaço da humanidade, né? Não é que vocês têm que se aprisionar, não posso construir uma casa, não posso destruir uma árvore, porque tudo existe na compensação. Preciso construir uma casa ou destruir uma árvore, eu vou compensar onde na natureza? Tem que buscar compensar isso, de alguma forma. Como podemos contribuir, irmão, para o trabalho desses seres? Assim, é só mesmo com nossos pensamentos ou com nossas ações também? Pensamentos, em primeiro lugar, né? É a máquina que gira todo esse universo, é a força do pensamento de Deus, dos seres ascensionados que estão também conduzindo toda a questão espiritual do universo e também moral. Então isso é importante. Quanto mais você cuidar de você, em termos nessa questão espiritual e moral, mais efeito benéfico vai produzir, que vai facilitar o trabalho dos seres elementais. Porque a pessoa que está com essa consciência aberta para o universo, com essa responsabilidade, ela não destrói, ela só constrói. Só beneficia os trabalhos dos seres da natureza. Algum dia, irmão, a ciência vai reconhecer o trabalho desses seres? Quando você vai estudar mais profundamente na questão, principalmente nós estamos falando da física quântica, você já vê as grandes descobertas. Se há 200 anos, 100 anos, 100 e poucos anos você falasse num celular, você ia ser queimado, né? Na fogueira, porque era coisa do demônio. Então tá aí a realidade. Agora a ciência entende nesta questão mais do raciocínio lógico, mas vai descobrir a vida após a morte física, descobrir mesmo cientificamente, mostrado por todo esse avanço da tecnologia. Você falando isso me veio um questionamento. Será que às vezes esses seres, ou como também a espiritualidade, o plano espiritual, fica meio oculto pra gente, né, aos olhos da matéria? Por também a gente... Será que a gente também não interferiria? Porque o homem, eu falo a gente me colocando em toda a humanidade, né? O homem muitas vezes, ele utiliza de algo que, poxa, era algo pra ser muito bom, mas utiliza para as coisas ruins. Claro que a gente tem um livre-arbítrio. Então, será que se descobrisse assim, fosse, olha, existe os seres elementares e tal, pronto, tá ali escancarado. Será que o ser humano também não iria querer utilizar desses seres para as coisas ruins? Mas já utilizam, né? Mas mais consciente. Quando você plasma a ideia de uma guerra, você está mexendo com todos os elementais. Aí, se os seres humanos entender que eles existem, que eles têm uma ação dependendo do seu direcionamento de pensamentos, pode ser que o homem recue muito disso. Porque ele vai criar formas indestrutíveis que vai prejudicar o ser humano. Que aquela energia da guerra, por exemplo, onde tiver guerra, ela vai permanecer ali por muito tempo. Vai ter que ficar ali plasmado. Um rodo de evolução para levar toda essa energia. Quando eu penso nesse mal, eu crio uma forma, pensamentos que vou montar uma estrutura nesse mundo invisível, que são também essas partículas que podemos chamar dos seres da natureza. Então, a ideia de montar um planeta que fosse sustentável, que pudesse acolher o homem, foi da mente dos espíritos que estão dentro desse contexto, né, na atmosfera, na psicosfera terrena. E aí, quando desce para cá, muitos, né, de nós quer ser dono, quer administrar, quer cercar, quer individualizar, quer apossar, e aí vem a confusão toda. Mas primeiro cai nesse inferno para depois desabrochar. Obrigada, irmão Tati. Eu que agradeço a vocês e quero deixar bem claro que a melhor coisa que o homem pode fazer é buscar uma convivência harmônica com a natureza, com toda a manifestação. Seja a natureza aqui na terra, pisando, com os animais, com as plantas, com a água, ele vai poder tirar muito mais proveito de tudo isso. E mesmo ele saindo do espaço, vou pegar uma nave, a Terra vai explodir. Mesmo ele saindo, ele tem um comprometimento dentro dessa, vamos dizer, condição vibracional. O planeta já não tem mais condição,
não pode mais reencarnar aqui. Ele vai ser transferido para um outro planeta, a mente dele vai ser atraída para ele viver as experiências aqui e recuperar a consciência dele em outro planeta. Então é melhor ele fazer bem aqui agora, para não ter que ser expurgado por uma destruição da condição da vida humana e animal também. Nós precisamos dos animais, precisamos das plantas, precisamos de todos os elementos. Imagina se tirar o fogo da terra, acabou. Então tem que trabalhar, conservar aquilo que a natureza está nos permitindo. Tá bem? Tá bem. Então obrigado e fiquem em paz.